Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Contando comigo, somos em 25 pessoas nessa sala virtual. Sendo assim, eu queria agradecer a presença, de vocês, do Arthur, do Cauã, da Cíntia Sinara, Débora, Mariana, Gabriele Alves, Graziela Girão, Evelyn, Jamile, Jane, Jean, João Carlos, João Vitor, Cauã, Nepomuceno. Seja bem-vindo, irmão. Letícia, Luiz Webster, Maria Eduarda, Mayra, Chamou. Nayara. Aí tem a Sâmia, a Vitória Gabi e a Ué. E tem um Rockman's Top aqui, mas não sei quem é. E o Wesley. É o Gabriel, né? Bem-vindo, Gabriel. Galera, sejam todos bem-vindos. Não sei se lembram, nossa última aula, a aula anterior, eu vou fazer uma pequena revisão rápida, para não perdermos tempo, mas foi sobre leis de Newton. Então eu vou exibir nesse momento o meu quadro da aula anterior. Prestem atenção, a aula passada foi sobre primeira e segunda lei de Newton. Não deu tempo da gente prosseguir na terceira. Então observem o quadro da aula anterior como uma pequena revisão. Pronto, vocês devem estar vendo aí o quadro da aula passada. Nosso primeiro assunto foi dinâmica, né? Eu disse que nós estávamos entrando em um assunto chamado dinâmica, que é o estudo do movimento a partir de quem causa esses movimentos. Quem causam esses movimentos são as forças, ok? E aí nós vimos que três são os pensadores que mais contribuíram para esse estudo, que foram Aristóteles, Galileu e, logicamente, aquele que leva o nome das leis, que é o Newton. Então, prosseguindo, já que a gente vai estudar as forças, que são as causadoras dos movimentos, primeiramente nós classificamos elas em dois grandes grupos. As forças de contato, que elas só existem se tiver contato, corpo com corpo, molécula com molécula. E as forças de ação à distância, que são aquelas que conseguem puxar e empurrar os objetos, movimentá-los, mesmo estando bem distantes, como a força peso da Terra sobre os objetos, como a força de um ímã, né? Não é necessário contato, elas agem à distância. A grande maioria das forças só existe se tiver contato. E aí nós passamos para primeira lei de Newton. E aí, para revisar ela, eu quis exibir um vídeo na aula anterior, só que não deu certo, mas eu acredito que agora dará. Então prestem atenção no vídeo que eu vou exibir. Ela resume a primeira lei de Newton. Todos estão vendo e ouvindo?
Eu tô Sim. vendo e Sim. ouvindo e está naquela. O senhor pausou ou Eu travou mesmo? pausei, eu pausei. Pausei para falar com vocês, né? O cara vai puxar a toalha da mesa aí. Eu vou iniciar e não vou pausar mais. O vídeo é bem curto, só dura pouco mais de 1 minuto. Prestem atenção. Que louco. Ou se o cara fez isso de primeira, parabéns. Mas se não tiver feito, tanto o prato que quebrou nessa cena. Né? Se ele tiver quebrado, né? Galera, essa daí resume a primeira lei de Newton. Quem sabe me enunciar? Quem sabe dizer o que a lei de Newton fala? A primeira lei de Newton. Ela tem um apelido, né? Revisando nossa última aula. É a lei da Inécia. Essa, inércia. O que ela fala pra gente? Quando o corpo está em movimento, ele tem a tendência De- de continuar continuar. mesmo. Continuar em movimento. Show. Quando o corpo está parado, ele tem a tendência de continuar parado. Então, inércia, resumindo, é a capacidade que um corpo tem de continuar. Se estiver em movimento, de continuar em movimento. Se estiver parado, de continuar parado. Tranquilo? Agora é minha vez, né? Então vamos lá. Ó. Copinho d'água aqui. Deixa eu descer minha câmera. Professor, o computador é a prova d'água, né, professor? Antes que dê alguma coisa ruim. Mano, é não. Meu Deus. Mas vamos lá. Tem seguro? Também não. Vixe. Aí, ferrou. Lascou, né? Lascou agora. Galera, eu vou botar essa folha embaixo do copo. Deixa eu colocar minha câmera em outro lugar para que vocês possam ver melhor. Pronto. Então tá aqui a folha, ó. Eu vou colocar o copo Eu tô vendo esse computador indo embora. em cima dela. Pronto. Vocês podem ver que eu posso movimentar o copo, ó. Tá? Vou puxar o copo. Então lá vai. Minha esposa tá dizendo que eu vou quebrar o copo. Não, ainda bem que se eu estiver perto do computador, porque o computador. Vamos lá, ó. Lá Ai, meu vai. Deus. Uma, Vai duas dar e... Ó, merda, ó, 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 vai dar ó, ó. Vai merda. dar merda. Eita, Vai dar agora, menina, merda. agora. Vai dar merda. Vai dar Vai o merda. copo. Uma, Vai. duas, meia aí. Orra! Glória, glória, Tá bom, aleluia. Web. Vamos voltar pra aula. Mas manja. Ô, comédia. Não, foi só pra tirar a morbidão, né? Tirar a aula parada. Tá Seria com muito medo do melhor na computador? realidade, né? Dentro da sala de aula. Ia ser aquela muvuca. Ia começar a música em coral. Ia ser uns 30 cadernos em cima da folha. Então vamos lá, ó. Desativem seus fones, vamos continuar. Falem comigo quando quiserem participar da aula, ativamente, né? Produtivamente, claro. Vou exibir agora o meu quadro da aula anterior. Só para a gente terminar essa revisão da aula.
Aí a primeira lei de Newton. Ela fala que se um corpo está em movimento, a tendência é que continue em movimento. Se ele está em repouso, a tendência é que continue em repouso. Aí eu propus a vocês essa pergunta. Um carrinho de mercantil cheio, situação 2, e um carrinho de mercantil vazio. Se estivessem em movimento, qual dos dois seria mais difícil de parar? Ou seja, qual dos dois tem mais capacidade de continuar se movendo? Logicamente foi o mais pesado. A gente até teve uma pequena confusão na aula anterior, que a maioria não estava entendendo direito o que era inércia, mas inércia é a capacidade de continuar. Então, qual dos dois tem a maior capacidade de continuar em movimento? Ou seja, vai ser mais difícil eu parar quem? Vai ser mais difícil eu parar quem é mais pesado. Então, a situação 2 tem maior inércia. E aí, nós fomos para a segunda lei. Pronto, a segunda lei, que é a terceira aula de hoje. A segunda lei, também chamada de lei fundamental da dinâmica, ou apenas lei fundamental. A segunda lei de Newton, ela é uma lei que envolve cálculo. Ela fala que a força resultante que age num corpo, ou seja, a soma de todas as forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração, né? Produto da massa vezes a aceleração. Olha a fórmula ali embaixo. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E o que é a força resultante? Força resultante é isso aqui. Situação 1. Dois caras puxando no mesmo sentido. A força resultante a gente soma. 100 mais 50, 150 newtons de força. A unidade de força é o newton, em homenagem àquele que mais contribuiu. Agora, se tiver uma força contrária, na situação 2, a gente não vai somar. Agora a gente vai diminuir. 100 mais 50 menos 50. Então acaba dando apenas 100. Isso é força resultante. É eu substituir todas as forças por uma só. Beleza? Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. E aí nós calculamos a aceleração desse carrinho de doces. Isso foi a aula passada. Quem ainda não assistiu, dá uma olhada lá. Precisa nem curtir, tá? Meu interesse aqui não é ganhar dinheiro com o YouTube, não, mas é fazer com que o aprendizado chegue a vocês. Então, deem uma olhada. Quem não assistiu, dê uma olhada lá no YouTube e assista a aula. É esclarecedora. Mas vamos para a nossa aula de hoje. Galera, a aula de hoje vai ser sobre a terceira lei de Newton. E aí, antes de iniciar, eu vou apresentar o vídeo de um experimento que eu faria em sala de aula se eu estivesse com vocês, pessoalmente. Que fala muito sobre a terceira lei de Newton. Quem sabe o apelido dela? Da? Ação e reação. Ação e reação. Show de bola. Então vamos lá. Abrindo aqui o vídeo, vou mostrar para vocês o experimento que eu faria em sala de aula, caso estivéssemos pessoalmente. É o princípio de funcionamento de um foguete, ok? Peço paciência só para meu computador abrir aqui. Pronto. Compartilhando então minha tela. Pronto, todos devem estar vendo aí mecânica, né? Escrito. Vou dar o play. Neste experimento, usaremos um borrifador contendo álcool combustível, um acendedor a gás e uma garrafa PET,
presa a um fio de nylon e com um furo de aproximadamente 1 centímetro de diâmetro em sua tampa. Inicialmente, é necessário borrifar um pouco de álcool combustível dentro da garrafa, pois o álcool deve estar na forma de vapor. Também é necessário apertar algumas vezes a garrafa para oxigenar o ambiente dentro dela. Ao aproximarmos a chama de um acendedor perto do furo da tampa da garrafa, inicia-se a reação de combustão, com grande liberação de energia na forma de calor. O calor produzido na reação de combustão aquece os gases no interior da garrafa, que se expandem rapidamente. Como há apenas uma saída na garrafa, os gases aquecidos saem pelo orifício em alta velocidade devido à pressão exercida pela garrafa. A pressão da garrafa exerce uma força sobre o gás que sai pelo furo, e ao mesmo tempo o gás empurra a garrafa em sentido contrário, ilustrando a lei da ação e reação. O mesmo princípio se aplica aos foguetes convencionais, que utilizam hidrogênio e oxigênio ao invés da mistura ar e álcool, que usamos no nosso experimento. Pronto, voltei. E aí, com certeza já conheciam, né, a lei da ação e reação. Ela está aplicada em várias coisas no nosso dia a dia. Então, vocês vão ver, quando eu der os exemplos aqui no nosso quadro, a infinidade de exemplos que existe onde ela atua, né? Inclusive, tem forças que a gente pensa que são um par de ação e reação, e elas não são. Então, cuidado com isso. Enem e US gostam muito de pregar peças, né? Casca de banana relacionada a esse tema. Então, vamos lá para a aula de hoje. Vou mostrar nosso quadro. Pronto. Então, lei da ação e reação. Esse é o apelido da nossa terceira lei de Newton. Galera, o que fala essa lei? Que para todo par de força chamada de ação, existe uma outra força chamada de reação. Existe pares, as forças existem em pares. Essa lei fala que para toda força chamada de ação, existe uma outra que faz par com ela, chamada de reação. Só que para ser par de ação e reação, é preciso que 4 condições sejam satisfeitas. A primeira, ação e reação tem sempre o mesmo valor, tem sempre o mesmo módulo, ok? Mesmo valor numérico, tem sempre a mesma intensidade. Então, se eu digo que a ação vale 10 newtons, a reação também tem que valer 10 newtons. Segunda condição, tem sempre a mesma direção. O que é direção? Direção é a linha de atuação. Horizontal, vertical, radial, tá certo? A linha aonde atua a força. Se eu digo que a força de ação é horizontal, a de reação não pode ser vertical. Tem que ser a mesma direção. Notem um exemplo. Nós temos um cara empurrando um caixote. Na primeira figura aqui da direita, a gente tem essas situações separadas. Ó. O caixote sendo empurrado, força do homem na caixa. E à esquerda, o homem experimenta uma resistência. Essa força de resistência é a reação da força dele. O caixote empurra o homem. Né? Então, tanto o homem empurra o caixote, força de ação, quanto o caixote empurra o homem, força de reação. Observem, ambas são horizontais. E de mesmo tamanho, mesma intensidade. Então, mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos.
É a terceira condição. Ou seja, se a força de ação está para a direita, a força de reação está para a esquerda. Se a força de ação está para cima, a força de reação está para baixo. Sentidos opostos. Sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, leste. Ok? Pontos cardeais indicam sentido. E a quarta e última condição, talvez a mais importante delas, vou até sublinhar, atuam em corpos diferentes. Cuidado com essa daí. Porque se estiver atuando no mesmo corpo, não é ação e reação. Tá? Vai ficar mais claro nos exemplos que eu vou dar. Mas é importante que vocês saibam. Existem 4 condições para que duas forças sejam consideradas ação e reação. Primeira condição, mesmo valor numérico, mesmo módulo. Segunda condição, mesma direção. Terceira condição, sentidos contrários, sentidos opostos. E quarta condição, devem atuar em corpos diferentes e não no mesmo corpo. Exemplo, se a força de ação é no caixote, a força de reação é aonde? No homem. Força de ação em um corpo, força de reação no outro. Atuam em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. Então vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Aqui, onde eu selecionei, onde eu estou com o mouse. Aqui nós temos a pedra empurrando o chão e o chão empurrando a pedra. Então a força de ação é a pedra no chão. A força de reação é o chão aonde? Na pedra. Podem perceber que elas têm o mesmo tamanho, indicando o mesmo valor. A direção, as duas são verticais, mesma direção. Sentidos contrários. A força de ação é para baixo, a força de reação é para cima. Por isso ela fica equilibrada. Ela fica parada. E atuam em corpos diferentes. A ação está no chão e a reação está na pedra. Segundo exemplo, o exemplo do nosso vídeo. O exemplo do foguete, né? Como é que um foguete se movimenta? Do mesmo jeito que você consegue se movimentar na água. Quando você mergulha, você empurra a água para trás e a água lhe empurra para frente. Assim é no foguete. O foguete expele gases para trás para ser empurrado para frente pelos gases. A força de ação, foguete no gás. Força de reação, gás no foguete. Sentidos contrários, sempre. Terceiro exemplo, um cara levando uma bolada na cara. É a mesma coisa que uma pessoa levando um tapa. Lembrei de exibir um vídeo para vocês. Um cara, pelo bem da ciência, aceitou levar um tapa na cara. Forte, tá certo? Um tapa forte na cara. Mas filmado na super câmera. Quem conhece é a câmera que filma extremamente lenta. Ok? Deixa eu ver aqui o chat. Tem alguém com dúvida? Galera tá conversando aqui no chat. Estavam esperando eu quebrar o copo, é? Ô, comédia. Mesmamente. Galera, eu vou lá exibir então o vídeo do cara, pelo bem da ciência, levando um tapa na cara, para vocês verem ação e reação acontecendo. A deformação no rosto do cara. Então vamos lá. Abrindo aqui no meu computador, vou partilhar minha tela.
o vídeo não é legendado, então na medida do possível eu vou traduzindo para vocês. Prestem atenção. Se todos estiverem vendo, digam ok que eu dou o play. Ok, vamos lá então. Things, but very slowly. Slowly, início. very. Things, but very slowly. So what's this week's thing, but very slowly? Então, ele vai A dizer slap que in the face. tapa na cara Normally, this isn't recommended vai ser filmado or very nice. bem But devagar. let's see it again. Very slowly. Bem devagar. Seen at 4,000 frames per second, the slap seems to dislodge the brainiac's Prestem face. atenção aí. When the cheek is struck, a shockwave travels through the skin's ver as ondas de collagen, choque no arriving rosto at do the cara. opposite cheek almost instantaneously. O que a gente Then não consegue the ver skin vibrates instantaneamente. as the elastic fibers hobble Dá pra ver a under the force of elasticidade the da pele do blow. rosto do cara. O nariz vem parar baixo do All olho. this in a tenth of a second. Pouco A slap in the face. One more thing, but very Uma slowly. vez mais, bem devagar, né? Então, onde está a força de ação nesse vídeo? A força de ação tá na mão do cara. Não, E essa, tá é, indo- essa não? é a reação. É a reação? Não, o cara não sente uma dor na mão? A reação não é A força de ação é a mão do cara aonde? se movendo na cara. Pronto. No rosto do outro. A minha pergunta é: aonde está a força de ação? A força de ação é da mão do cara. Aonde ela vai atuar? No rosto. Então a força de ação está no rosto. E a força de reação? O cara deve sentir uma ardência na mão, uma dor na mão. Ah, Entendeu? Então, uhum. a ação não está no corpo que provoca. Cuidado com isso. A ação está no corpo que recebe a provocação, vamos dizer assim, né? Por isso que todo mundo diz que para toda ação existe uma reação, falando filosoficamente, né? Você provoca uma pessoa, a pessoa vai reagir. É exatamente isso. A força de ação, ela atua no outro corpo. A mão da pessoa faz uma força de ação aonde, ó? No rosto do cara. O nariz dele vem parar bem aqui, né? Dá pra ver a deformação do rosto dele. Então esse é o mesmo exemplo que eu mostrei aqui no meu quadro do cara levando uma bolada. Vamos lá de novo pro quadro. Força de ação no rosto do cara. Quem foi que provocou a ação? Foi a bola. Mas aonde está agindo a força de ação? No rosto do cara. Não. Tranquilo, né? Força de reação é a bola. Se tiverem dúvida, me digam. Terceira, muito parecido com foguete. Quando a gente enche um balão e solta, sem amarrar. A pressão aqui dentro vai expulsar o gás. Então o balão vai empurrar o ar e o ar vai empurrar o balão. Atuam em corpos diferentes. Quinto exemplo. Martelo. Quando a gente está botando prego em algum lugar, por exemplo, né? O martelo, a força do martelo no prego é essa que está em vermelho. A força do prego no martelo está em azul. Ok?
Direção vertical, sentido contrário, mesma intensidade. Corpos diferentes. Quando a gente está andando, a gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Ação e reação. A ação está no chão e a reação está em nós. O coice de uma arma, outro exemplo. Né? Os primeiros tiros de uma pessoa, elas costumam se machucar por quê? Porque a bala vai ser atirada numa velocidade muito grande. Então, E na hora que, pode dizer, Caio. e na hora que a bala sai, empurra, tipo, a arma empurra a bala pra frente, a bala empurra a arma pra trás. Isso. Como o cara tá de patins aí, ó, um sai para um lado e o outro sai para o outro. É lógico que não vão sair com a mesma velocidade. Alguém sabe? Depende também da pressão, né? Como é? Quem falou? A pressão da que está sendo emitida também. Tem a ver, tem a ver. Mas uma das leis de Newton explica por que eles não saem com a mesma velocidade. A primeira lei que nós vimos, a lei da inércia. Vocês lembram qual dos dois corpos é o mais pesado aqui? É o homem ou é a bala? Lógico, né? Uhum. O mais pesado é o homem. Então ele é mais difícil de se mover. Ele tem a maior tendência de continuar parado. Então, como a mesma força está agindo nos dois, a força de ação do homem na bala, ó, vamos dizer assim, né? Homem na bala, mas na verdade é o revólver e o revólver está no homem. Então é como se o homem estivesse empurrando a bala com uma força muito grande. Ao mesmo tempo, a bala empurra ele com a mesma força. Só que um sai muito rápido, o outro sai devagar, não tão rápido. Por causa da massa. Quem é mais pesado tem a maior dificuldade de se mover, de sair do repouso. Né? Então, a velocidade dele é menor, a velocidade da bala é maior. Penúltimo exemplo. Como a gente nada, como a gente se locomove na água, empurrando-a para trás, para podermos sermos empurrados por ela para frente. Então, nesse exemplo do remo, o remo empurra a água para trás, sentido negativo, ó, e a água empurra o remo para frente, sentido positivo. Onde é que está a força de ação? A ação está onde? Na água. Show! A reação está no remo. Mas, professor, eu tinha uma dúvida sobre onde está a ação e a reação no exemplo do homem com a arma e do balão. Okay. Porque ele só, tipo, a reação tá para cima e a ação para baixo. Né, ó, vendo aqui no caso do balão, a força de ação é o balão empurrando o ar. Então a força de ação está onde? Está no ar. A ação, quem provoca é o balão, mas provoca em quem? No ar. Então o ar é empurrado. Essa é a ação. Como reação, o ar vai e empurra o balão. A reação está no balão. A ação está no ar. A reação está no balão. Sentidos contrários. Na mesma linha de atuação, ó. Eu não posso dizer que é para cima ou para baixo, porque está meio na diagonal aqui. Mas você há de concordar que é possível eu passar uma linha unindo as duas forças. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu só tornar essa linha mais visível para vocês. Pronto. Mudar a cor dela para vermelho. Tá aí, ó.
A ação e a reação, elas se encontram na mesma linha de atuação, mas em corpos diferentes. No homem, deixa eu mover essa linha para cá. Olha só, é possível eu tentar colocar elas duas numa linha só. Ok? Então aqui, no caso, a força de ação acelerou o projétil, ou seja, a força de ação está na bala. E a força de reação acelerou o indivíduo, o homem. A força de reação está no homem. Sentidos contrários, corpos diferentes. Beleza, Caio? Tranquilo? Não sei se eu tirei sua dúvida. Beleza. Último exemplo, pessoal, e que todo mundo confunde. Tá bom? Vamos desmanchar essa confusão. Porque muita gente pensa que peso e normal é essa força do chão. Tem aqui no pé, ó. O pé pressiona o chão pressiona o pé. Beleza? Mas no caso de um objeto em cima de uma mesa, o peso está puxando o objeto. Então o objeto pressiona a mesa. Essa é a força de ação. Estou falando da força-peso. Olha só esse corpo aqui que está aqui em cima. O planeta Terra puxa esse corpo para baixo, para o centro dela. Essa é a força de ação. A força de reação está onde? No centro do planeta. Deixa eu voltar aqui para vocês, para deixar tudo isso mais claro. Galera, se eu tenho um objeto e deixo ele cair, qual é essa força que está puxando ele para baixo? É a força peso. Né? Força gravitacional. O planeta Terra está puxando para baixo. Em compensação, em reação, esse corpozinho pequenininho também puxa o planeta Terra para cima. Por que então que a gente não sente o chão vir para cima? É uma pergunta que pode surgir. Ora, lógico, se a Terra está puxando esse corpo para baixo, esse corpo está puxando a Terra para cima. Por que que a gente não sente a Terra subir, então? Por conta da força-peso. Por conta mesmo motivo de o cara ter saído, o cara que atirou com o revólver, né? Do cara ter saído mais lento. A massa é maior. Isso. Exatamente. Isso. Se a gente compara a massa dessa cabecinha do carregador com a massa do planeta Terra, é infinitesimal. Eu posso desconsiderar a massa desse objeto em comparação com a massa do planeta Terra. Então, qual dos dois vai ser capaz de continuar parado? Por inércia, a Terra continua parada. E o carregador é que cai. Então, é ação e reação, tem o mesmo valor, mas um dos dois vai se mover, porque o outro é muito maior. Então, cuidado que essas leis estão todas ligadas. Tá bom? Então, voltando para o meu quadro. A força de ação, a Terra puxa o corpo. É o que a gente chama de peso. Força P, peso. Na próxima aula, galera, a gente vai ver todos os tipos de força e suas fórmulas. Vai ser uma aula para termos paciência, que vai ter bastante fórmula. A força de reação do peso não está no chão, ok? A força de reação do peso está no centro da Terra. É o que está escrito aqui, ó. A força peso é a força de ação da Terra sobre o corpo. A reação, a força de reação do peso está onde? No centro da Terra. Ação e reação estão em corpos diferentes.
Cuidado com isso. Posto isso, primeira, segunda e terceira lei, vou mostrar mais um vídeo para vocês acerca da terceira lei de Newton, que é: será que é possível movimentar um barco à vela? Isso já foi questão de Enem, prestem atenção. Será que é possível movimentar um barco à vela botando o ventilador para a vela? Observem esse vídeo que eu vou mostrar. Pronto, galera. Deixa eu voltar aqui para vocês. O Ítalo respondeu no chat. Caramba, tem 30 mensagens no chat. Quem quiser falar, perguntar, ativa o microfone, que eu não estou olhando direto para o chat. Deixa eu ver aqui. João Vitor Marrocos está dizendo aqui que tem um cara que faz vídeo no YouTube só com esses tiros, filmando em câmera lenta. É muito massa de ver as coisas sendo destruídas em câmera lenta. O Ítalo respondeu. Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é: eu tenho um barco à vela, Tem uma vela aqui do barco, um barco à vela. Se eu apontar o ventilador, não tem vento, eu quero me movimentar, eu tenho que pegar esse ventilador e apontar para a vela? Ou tenho que pegar esse ventilador e apontar para trás? E aí, qual dos dois? Porque a intuição diz: opa, vou empurrar o vento na vela. Após o vídeo que eu vou mostrar, tentem me responder. É possível mover o barco à vela apontando o ventilador para a vela? Deixa eu exibir aqui, compartilhar com vocês minha tela. Se todos estiverem vendo, digam ok, que eu boto play. Show. Professor, depende da potência do ventilador? Vamos ver, João Vitor, me responde depois do vídeo, beleza? Beleza. Vamos lá, vou dar o play, galera. Neste experimento, usaremos um carrinho com um pequeno ventilador movido a bateria, uma placa de acrílico e uma lata de alumínio vazia. Ao ligarmos o ventilador, a força do vento é capaz de empurrar a lata. E se colocamos o carrinho sobre a mesa e ligamos o ventilador, ele passa a se mover no sentido contrário ao do vento. Como as pás do ventilador preso ao carrinho empurram o ar para trás, esse mesmo ar empurra as pás no sentido contrário, com a mesma força. Este é um exemplo da lei da ação e reação. A propulsão do avião e do helicóptero também funciona com o mesmo princípio. As turbinas e as hélices empurram o ar num sentido, provocando uma ação sobre o ar que se move em alta velocidade. Essa massa de ar reage ao movimento empurrando as turbinas ou hélices com a mesma força que recebem, mas em sentido contrário. Porém, quando colocamos uma placa de acrílico presa ao carrinho, em frente à hélice, o carrinho não se move mais. Isto ocorre pois o vento soprado pela hélice bate na placa e empurra o carrinho no sentido contrário ao movimento. Como estas forças são praticamente iguais e em sentidos opostos, a força resultante sobre o carrinho é nula. Se a placa for presa de forma inclinada, haverá alguma força resultante, e o carrinho se moverá, porém lentamente. Pronto. Voltei para vocês.
E aí, é possível? Não é possível? A galera tá respondendo no chat, né? Tô nem olhando o chat aqui. Deixa eu ver. No caso, não vai ser apontado para a vela, então. É, exatamente, Tainara. Se eu quiser mover o barco, né? Eu não posso apontar o ventilador para a vela. Porque aí o ventilador empurra o ar empurra o ventilador. Só que aqui o ar empurra a vela e a vela empurra o ar. Aí essas forças se anulam. Ok? Se eu tirar a vela e ligar o ventilador, aí sim o barco vai se mover. Né? Ei, professor, E aí, Caio? mas vamos supor, agora a gente está no oceano e a gente está em um barco e ele é a vela. Se a gente tem a vela e o ar, não vou dizer o ventilador, mas o ar ele está indo contra a vela, se o ar tiver uma força maior, o barco vai se mover. Tá, não entendi tua pergunta. Tá certo. Não, tá, tipo, é uma afirmação, não é uma pergunta. Ah, tá. Foi mal. Tipo, porque nessa daí, né, o senhor mostrou que se a gente apontar o ventilador Isso. e a vela tiver a mesma força, a força resultante vai ser nula. Agora, se o ar exercer uma força maior sobre a vela, ele vai se mover. É, só que cuidado, tá certo? Ó, tu tá falando que, por exemplo, o ventilador tá apontado para a vela, né? O ventilador tá apontado para a vela. O ventilador tá preso aonde? No barco. No barco. Então, como são forças, entendeu? Como são forças internas, elas se anulam. Se o ventilador viesse de Deus, entendeu? O ventilador não está preso no barco. O ventilador vem de fora. É uma força externa. Essa vai causar movimento. Ah, agora eu entendi. Mas e se fosse com vento, sem ser do ventilador? Do mesmo jeito. É, exato, a mesma coisa. Né? Como o vento não está preso no barco, ele está vindo do lado de fora, ele vai empurrar a vela e o barco vai andar. Não vai se anular. Só se anula se tiver no mesmo corpo. Há duas forças contrárias no mesmo corpo. Entendeu? É que nem a gente entrelaçar as mãos e tentar empurrar uma contra a outra. Com a mesma força. Excelente exemplo, Caio. Obrigado pela cooperação. Vamos para o exercício? Eu lembrei de um exercício que eu propus aqui no meu quadro, que é parecido. Que é verdadeiro ou falso. Antes que a aula acabe, já são 3h28. Passou rápido demais, na minha opinião. Pronto. Vamos lá. Prestem atenção, tá? Uma questão de exemplo. Deixa eu escolher aqui. Tem 4 questões para eu exibir para vocês. Só que eu vou resolver só uma com vocês. Aí esse arquivo vai ficar disponível. Na verdade eu preparei... acho que foi. 4 questões. Esse arquivo vai ficar disponível para vocês treinarem. Não vai valer ponto, não vai. Não é atividade. É só para você treinar a aula de hoje. Questão 1, questão 2, questão 3. Questão 4. É a questão 4, galera. Vamos para a questão 4 para finalizar a nossa aula de hoje. Observem aí. O que a questão nos traz? Analise as proposições a seguir. Primeira, o cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, visa aplicar aos corpos. O que é visa? Visa tem o objetivo. Tem o objetivo de aplicar nos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer a sua inércia de movimento.
Olha aí. Verdadeiro ou falso? Lá no fim vai perguntar isso. Quais estão corretas? Vamos para 2. Um cachorro pode ser acelerado, ou seja, pode se mover, pode ser movido, simplesmente puxando com a boca a guia presa à coleira atada em seu pescoço. Um cachorro pode se mover, ele mesmo se puxando. Entende? Terceiro, o movimento orbital da Lua ao redor da Terra. Ele está dizendo que ocorre por inércia. Será que é por inércia? Ou pela segunda ou pela terceira lei? Então vamos dizer quais estão corretas. Na opinião de vocês. Eu vou marcar qual dos itens aqui, ó. A, B, C, D, E. Analisem. Vou dar um tempinho aí. Professor, Oi, quem fala? Tainara, tipo, essa do cachorro, tá falando que ele pode ser puxado ou, tipo, ele pode andar, ele com a coleira na boca normal. Tainara, olha pra mim, ó. Eu vou simular, tá certo? Deixa eu parar aqui e interromper a exibição. Pronto, você deve estar me vendo. Assim, ó. Pronto. Como se o cachorro tivesse uma coleira. Pronto. E aí, alguém puxando o cachorro, ele vai. Tranquilo? Agora, olha o que diz o item. O item diz, um cachorro pode ser acelerado, simplesmente puxando com a boca a coleira atada em seu pescoço. Será que o cachorro pode pegar a coleira e se mover? Sozinho, se puxando? Entendeu? Ah, tá, entendi. É forças internas. Então digam aí, qual a resposta? Vou exibir novamente. Qual item eu devo marcar? Não pode falar não, né? Pode falar. Diga aí o que você acha, cara. O item E. A galera tá falando aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada. Também. Eles também acham que é o item E. Item E. Então vamos lá pro item E. Colocar a bolinha aqui no item E. Verdadeiro ou falso? Primeira afirmação. O cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, tem o objetivo, visa, aplicar aos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer a sua inércia de movimento. Ou seja, quando um carro está em movimento, todos os passageiros estão juntos com a mesma velocidade. Se o carro para de uma vez, pela lei da inércia, a tendência é que o corpo dos passageiros e do motorista continue em movimento. Então, para ir contra, para vencer essa inércia, o cinto de segurança existe. Tá totalmente verdadeiro. Show de bola. Vou até colocar um V no lugar do 1. V de verdadeiro. A 2. A 2 fala, um cachorro pode ser acelerado,
simplesmente puxando com a boca a guia presa à coleira atada em seu pescoço. É como a história do barco, com o ventilador virado para a vela. Não é possível se mover com forças de dentro, com forças internas ao corpo. Então, se com a boca o cachorro puxar a coleira vai puxar a boca dele de volta. Não vai se mover. Então não é possível. Tá falso esse item. Deixa eu pintar de vermelho aqui. E a terceira. O movimento orbital da Lua ao redor da Terra ocorre por inércia. Por que ocorre o movimento orbital da Lua ao redor da Terra? Galera, por que os planetas estão girando ao redor do Sol? Isso aí é um próximo assunto da gente, tá? Depois que a gente sair das leis de Newton, a gente vai passar para a gravitação. E aí, se eu estivesse pessoalmente com vocês, eu ia exibir um filme chamado Gravity, Gravidade, o nome do filme, com a Sandra Bullock, uma atriz famosa aí. E é muito esclarecedor sobre leis de Newton, né? Não é nem um documentário não, é massa de assistir. Tentem assistir aí, baixar ele e assistir. Mas por quê? Por que os planetas estão se movendo ao redor da Terra? Por que a Lua está se movendo ao redor da Terra? Os planetas estão se movendo ao redor do Sol, né? Uhum. Foi mal. Porque o Sol está puxando os planetas. Eles só não caem dentro da Terra porque eles já estavam com algum movimento. Então, são duas velocidades. O planeta passando, mas ao mesmo tempo sendo puxado. Aí ele fica orbitando. A gente vai ver isso melhor mais na frente. Uma reação e reação. Da forma como o Sol puxa o planeta puxa o Sol. Quem é maior? Quem fica em movimento? Os planetas. Tá bom? Da mesma forma, a Lua e a Terra. A Terra e a Lua, né? A Lua é que se move porque ela é menor, mas os dois se puxam, é ação e reação. Não é pela lei da inércia, é pela lei da ação e reação. Então tá falso o terceiro item. O terceiro item tá falso. Então somente um é verdadeiro, vocês acertaram. Vou só marcar de vermelho e salvar esse quadro aqui. Já vou voltar para vocês para me despedir. As próximas questões tentem fazer, ok? Pronto, pessoal, voltei. Desculpem aí ter extrapolado o tempo. Passamos 8 minutos. Nome do filme? Tainara está perguntando. Vou escrever aqui no chat. Em português é gravidade. Apenas gravidade. Gravidade. Ou Gravity. Ok? Com a Sandra Bullock. Põe na internet que tu vai achar. Não sei se tem no Netflix. Mas é massa de assistir, de ver como os corpos se movem por ação e reação lá no espaço. Tem uma cena do filme que ela, para escapar, ela pressiona o extintor. Aí o extintor empurra ela de volta. Aí ela se taca lá nas paredes da estação espacial e desmaia. É massa de assistir. Sem spoiler, né? Não, só pra você perceber ação e reação lá. Nada de spoiler aqui. Galera, então, beijão pra vocês, né? Se cuidem. Espero que tenham gostado aí da aula. Quem não assistiu vai estar gravada lá no YouTube. Tentem estudar. Nós temos que contar com vocês nessa hora, principalmente com a capacidade que vocês têm de ser autodidata, de aprender sozinhos. Então, tentem estudar, tá bom? Tentem dar o gás. É bem mais difícil para vocês do que pra gente.
Mas tentem, né? Deem o gás. Bye bye. Queria agradecer a presença dos 24. Mais uma vez, acabamos a aula com mais pessoas do que quando entrou. Obrigadão, galera. Boa tarde pra vocês. Até mais. 23, 24 é comigo, né? Adeus. Bye. Fui. Buenas noites. Valeu, valeu.